Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a glória de Deus, discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. Estamos estudando a palavra do Senhor. Hoje, já peço para os irmãos pegarem suas Bíblias, abram por gentileza no capítulo 13, porque o Reformando Discípulos começa agora. Reformando Discípulos para a glória de Deus. Estamos aqui novamente com os irmãos. Queria cumprimentar vocês, agradecê-los pela presença. Francisco, muito obrigado, tá, por estarmos juntos, aprendemos da palavra do Senhor. Mais uma vez, para mim é um privilégio, né, estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Como eu já falei antes, sou apaixonado pela palavra de Deus e quanto mais puder desfrutar disso com os irmãos, em meditação, no estudo, é um privilégio para mim. Muito bom. Rodolfo, da mesma forma, tá? Uma alegria estar junto aqui com você. É sempre um grande prazer, agradeço mais uma vez por estar aqui presente, estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, sobretudo o livro, o Evangelho de João, que é uma grande inspiração para nós, que demonstra e prova Jesus como Deus. É sempre bom poder estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Badia também, muito obrigado, uma alegria estar junto aqui. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado a participar e que seja uma bênção para os irmãos que estão assistindo também, como está sendo uma bênção para nós aqui. Muito bem, então só para a gente introduzir para os irmãos que estão nos assistindo, nós estamos no capítulo 13, só para relembrar o Evangelho de João, o autor, ele apresenta Jesus como Deus. E nós vamos ver nesse capítulo em especial, estamos no final do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém, que está cheia de uma multidão de milhões de pessoas que vinham a adorar a festa, a participar da festa da Páscoa. E nós vamos ver que se encerra o ministério público do Senhor Jesus e ele se torna mais recluso junto com seus discípulos, onde ele vai passar instruções particulares já para eles, específicas do final do seu ministério, para cada um dos seus discípulos. Não é isso, Rodolfo? Exatamente. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, nós vamos estudar aqui a passagem que Jesus lava os pés aos discípulos. E antes de nós olharmos a situação ali, que ele se humilha, perante os discípulos, eu gostaria de lembrar aos irmãos de quem nós estamos falando. O Evangelho de João é um evangelho curto. Então, por exemplo, às vezes você consegue ler, às vezes, de uma vez só. Então, quando você entende de quem nós estamos falando, nós conseguimos, com maior perfeição, saber o que era o que ele estava fazendo. Então, eu gostaria de lembrar aos irmãos. João 1,1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O grande Criador, pelo qual todas as coisas foram feitas, era esse homem que nós vamos estudar hoje, que se cingiu a lavar os pés de seus discípulos. Muito bom. Badi, Francisco, nós vamos ver, como o Rodolfo falou, que Jesus está reunido com seus discípulos, e eles sabendo que existia uma disputa no coração deles, porque muitos queriam saber quem era maior do que o outro, mas nós vamos ver uma demonstração maravilhosa e um ensino maravilhoso do Senhor sobre humildade, né? Queria que vocês descrevessem a cena, como é que ela se processou. Se a gente recordar, existem alguns episódios anteriores onde os discípulos, vão até Jesus para saber quem poderia sentar à direita, inclusive, pediu para a mãe interceder por eles, Então, havia ali entre eles essa sensação de quem estaria, quem teria mais prestígio, quem seria o maior. E nesse momento aqui que nós vamos estudar, existem alguns comentaristas e teólogos que dizem que Jesus se assentou à mesa ali com eles e na atitude de lavar os pés, nenhum deles se prontificou a exercer essa atitude. Era algo que era praticado
pelos escravos, né? A história diz. Né? E Baidi, os elementos estavam todos ali já preparados, né? Estava tudo preparado ali, já, né? Alguns comentaristas dizem que eles estavam até já sentados à mesa, né? Mas e ninguém se prontificou a lavar os pés, porque era de costume lavar os pés para se sentar à mesa. Né? E Jesus ele tomou a frente ali, né? E mostrando o serviço, né? Mostrando que ele veio para servir, né? Não para ser servido, ele veio para servir. E é interessante que ele, no final, ali, ele pergunta se vocês entenderam o que eu fiz. Né? E eles, possivelmente, acho que não entenderam ali no momento. Né? Sempre tinha dificuldade, né? Eles eram sempre depois, eles entendiam a coisa sempre depois. Né? No momento ali, eu acho que eles não entenderam. Né? Mas isso ficou registrado. E é interessante por quê? Porque a palavra de Deus fala, Paulo vai falar que nós precisamos considerar o nosso irmão superior a nós. E a palavra tem que entrar tanto no nosso coração que nós sempre precisamos voltar a essa situação, porque, às vezes, nós temos a tendência, não é mesmo? Não só eu, mas os irmãos aqui e você que está nos assistindo, de, às vezes, condenar algum irmão por alguma atitude, né, olhar atrás, olhar o cisco que está no olho do irmão, mas desconsiderar a trave que está no nosso. Então, a palavra fala, considere o seu irmão superior a você. Então, é Jesus dando esse exemplo, né, de servo, daquele que veio para servir. Francisco, Jesus ele nos mostra que servir é uma ação, mostra a importância da humildade e mostra a importância do amor nesse momento aí, não é? Para ele, junto com os discípulos. Foi o maior exemplo de humildade, né? Aquele que era Deus, né? Se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, normalmente, como falou, era o servo que lavava os pés das pessoas quando chegavam, e Jesus fez isso. Ele tomou a iniciativa, ele ficou um esperando pelo outro ali, né? E Jesus imediatamente foi e fez, para que eles entendessem ou tivessem o exemplo de humildade. Tanto que foi até questionado por Pedro, né? Eu que tinha que lavar seus pés, você vem lavar o meu? Não pode fazer isso. Aí Jesus foi duro com Pedro, né? Só se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Ele deu um fora, né, no Pedro, quando ele falou isso seriamente. E essa questão do Jesus, né, quando ele tomou essa atitude e tudo, ele mostrou sempre o propósito eterno, o propósito histórico e também o propósito escatológico do ministério de Jesus, sempre relacionado a servir como ele serviu, um ensinamento que Jesus deixa, né, bastante claro nessa passagem aí, nessa atitude dele. Interessante que no versículo 14, Vitral, diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, é o exemplo dele e o ensinamento que ele deixou, né? E como era difícil para eles, então, né? Quebrar essa barreira, né? De se humilharem, reconhecer, como você falou, reconhecer sempre o outro superior a você e não o contrário, né? Importante é que, a palavra do Senhor fala, importante que eu diminua, mas que quem cresça seja o Senhor na minha vida, né? É o exemplo que nós temos que seguir. Outra curiosidade que eu acho interessante foi que vocês falaram que Pedro, não, de forma nenhuma, o Senhor não vai lavar meu pé, né? Eu que vou lavar o Senhor. Aí depois o Senhor fala, olha, que se eu te não lavar, você não tem parte comigo. Aí no verso 9, Pedro falou assim, Senhor, então lava o meu pé, as mãos, a cabeça, lava o corpo todo. Né? Já queria mais, e aí o Senhor já o corrige também. Né? Às vezes a gente é para frente até demais, né? O que mais que nós podemos falar? Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Na sequência disso aí, Jesus fala, olha, vocês já foram lavados. Então, o corpo já foi lavado, né? Como se, assim, vocês já estão salvos, né? O que vocês precisam agora é da santificação, né?
da confissão dos pecados e, né, seguir. Mas vocês já estão lavados, a não ser um. Então, Jesus ali ele já sabia que Judas ia traí-lo, né? A não ser um. Então, é o comentário que ele fez, né? Já sabendo que Judas ia traí-lo, né? Eu gostaria de destacar aqui, ainda no começo, 3 coisas que Jesus demonstrou que sabia. E isso destaca para nós a onisciência dele. Perfeito. O verso 1 diz que ele sabia que era chegada a sua hora. Ele sabia o que estava acontecendo. Durante várias vezes no Evangelho de João, essa expressão aparece. E agora ele está sozinho com os seus discípulos. O ministério público, como já foi dito aqui, ele se encerrou. Então, ele sabia que era chegada a sua hora. O verso 2 vai dizer, ele sabia que Judas Iscariotes iria o trair. E o verso 3 deixa bem claro, ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Então, onipotência, onisciência e a ciência de que aqueles que estavam ali mesmo iriam o abandonar. Que Judas Iscariotes faz esse papel aqui. E é interessante que, mesmo sabendo dessas 3 coisas, ele fez 2, como diz o verso 1, ele amou-os até o fim. Esse é o amor sacrificial de Cristo. Por isso, agora eu quero falar até com você que nos assiste, que nos acompanha aqui, o Reformando Discípulos. Às vezes você se afastou do Evangelho, às vezes você falhou, às vezes você está longe do Evangelho, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele te ama até o fim. Ele não abandona os seus eleitos. Aqueles que são selecionados, por mais que possamos falhar, por mais que possamos errar, o amor dele é até o fim. Glória a Deus. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias. E ele fez isso. Ele amou todos os momentos, mesmo sabendo da falha, mesmo sabendo do abandono, estava ali dando exemplo a eles. E a segunda coisa que ele fez, mesmo sabendo quem eram aqueles que iriam lhe abandonar, lavou os pés dele. Então, nós estamos diante de um Deus imenso. Não tem como a gente descrever o amor. Se nós pudéssemos parar aqui para tentar ficar horas aqui falando do amor, do que ele fez, do que isso representa, nós não iríamos conseguir, porque o maior ser do universo, incomparável, se tornou homem. E como homem, se fez abaixo de homem, nos sustentou, nos amou e lavou os nossos pés. Lavou os nossos pecados como símbolo da purificação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar também, meus irmãos, agora vamos falar sobre Judas, a traição de Judas. Já se começa ali falando que, e acabando a ceia, verso 2, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Então nós já tínhamos ali um homem que andava com Jesus, acompanhava os milagres do Senhor, mas a palavra do Senhor também diz que mesmo acompanhando e andando e aprendendo com Jesus, ele não tinha aprendido. Foi escolhido para estar Escolhido pelo ali, Senhor. Ele não era qualquer um, mas a palavra do Senhor fala que ele roubava da bolsa, que ele era o tesoureiro, certo? Que ele roubava o dinheiro da bolsa. No capítulo 12, quando a Maria quebra o vaso de alabastro, ele já fica irritado, porque podia vender aquilo ali para botar na bolsa para ele também pegar a parte dele, né? A gente já vê essa intenção no coração dele, fala que o diabo já fez morada nele, e no verso 21, o Senhor Jesus, ele diz, na verdade, vos digo que um de vós há de trair. O Senhor preservou a vida dele. Se o Senhor falasse que, ó, esse aqui que vai me trair, provavelmente os outros iriam partir para cima dele, não é isso? Mas estava tudo já profetizado. Aí o Senhor fala que aquele que ele iria entregar o bocado molhado, o pão molhado ali, é o que iria traí-lo. E isso acontece nessa cena, né? Certo? Aí eu queria ver com vocês o que vocês podem extrair, o que a gente pode passar para os irmãos sobre essa passagem, por favor. É interessante que a traição, né, daquele amigo íntimo, né, ela foi profetizada lá em Salmo 41, 9, salvo engano, né, fala dessa traição daquele que estava próximo, né? E é interessante que lá na frente, Jesus amou Judas de uma tal forma que até lá na frente, quando Judas chega, né, para efetivar o ato, né, de entrega de Jesus, ele diz assim, amigo, a que vieste, né? Ainda chama ele de amigo, né? Uma situação assim, demonstrando, né, o amor dele ainda, mesmo sabendo que
estava para acontecer, né? Francisco, no verso 27, o Senhor fala assim, que quando ele entrega o pão molhado, o bocado molhado para Judas, fala que Satanás entrou nele naquele momento. E Jesus vira para ele e fala, ó, o que você tem que fazer, faz depressa. Primeiro, lendo isso aqui, eu estava pensando, Jesus, ele lavou os pés de Judas junto com eles ali. Verdade. Né? E Jesus já sabendo o que ele ia fazer. Isso chega a ser quase paradoxal. A gente pensa assim nisso, né, dos outros discípulos. Jesus sabia que Judas fazia antes de errado, sabia tudo que ia acontecer, e escolheu Judas, como foi falado que já Judas participou dos milagres, ele viu os milagres, ficou 3 anos com Jesus, ouvindo o que Jesus falava, né, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. A gente pensa nessa situação aí, que os erros, pequenos erros, depois foi aumentando durante o tempo, a situação de dureza do coração, algumas coisas, foi fazendo com que essas brechas que Judas dava, como de tirar o dinheiro da bolsa e outras coisas mais, né, permitiu que Satanás entrasse no coração dele e dominasse a vida dele. Né, e ele fazendo o que aconteceu. Quando eu estava pensando sobre isso também, de Jesus, ele ter vindo a Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus era conhecido em Jerusalém, todo mundo sabia. Os sacerdotes o conheciam de vista, né? Mas só que nesse momento ali, eu estava vendo um comentário disso, Jesus estava num lugar que quase ninguém sabia. Jesus estava recluso com os discípulos. E Judas trouxe as pessoas que iam prender Jesus aonde Jesus estava, que eles não sabiam. Aí Judas trouxe, apontou a pessoa de Jesus, né, ali no meio, no escuro, né, e apontou Jesus, e Jesus foi preso. E eu penso sempre na situação assim, de Judas. Situação lamentável, né, que aconteceu com ele depois também, por causa do remorso, não foi arrependimento, foi remorso que ele sentiu, que fez com que o que acontece trágico, o fim trágico dele. A gente vê o fim trágico das pessoas que gradativamente vão permitindo, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que distanciam a pessoa de Deus, e chega uma hora que não tem retorno mais. E acontece o fim trágico também da vida da pessoa, ou materialmente, fisicamente mesmo, ou então espiritualmente também, que é o destino dessas pessoas que sempre estão ou se rebelando ou transgredindo insistentemente a vontade de Deus. Ok. Queria também lembrar que nada que acontece na palavra do Senhor é por acaso. No verso 19 diz que antes que acontecesse, tudo que o Senhor falava, antes que acontecesse, era para que os discípulos acreditassem que eu sou. Então, isso foi para fortalecer a fé, o entendimento deles, que era as profecias, que ele era o Filho de Deus. Nada acontecia por acaso. Fica muito forte, Vitral, essa colocação sua, porque quando Jesus escolheu os 12, ele escolheu os 12 sobre oração. Ele orou. E ele diz que escolheu para si. Então, isso precisa nos fazer repensar em que está pautada a nossa fé. Em que está pautada a nossa esperança? Será que em grande conhecimento teológico? Será que em grandes experiências? Até mesmo você que nos acompanha hoje, em que está baseada a certeza da sua salvação? Porque Judas teve todas as experiências. Por certo, nenhum de nós conseguiu ver de tão perto o que ele viu. Mas a palavra diz assim, que Satanás, né, tendo já o diabo posto no coração. Aqui nós vemos o que já começa a nascer um contraste aqui nesse texto entre Judas e Pedro, mas o coração é ali onde Deus opera a salvação. E Pedro também falha, mas aqui nós conhecemos a perseverança dos santos, porque quem nos sustenta é Deus, quem salva é Deus, e quem nos chama para essa viva esperança é Deus. E a nossa fé tem que estar pautada em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É interessante que a questão da traição de Jesus, até nisso houve fortalecimento da fé. Porque a gente vê o discurso na escolha de Matias, né? O discurso de Pedro lá na escolha de Matias, em Atos 1,16, diz assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, ali está a consciência de que lá em Davi, lá no Antigo Testamento, foi profetizado a traição de Judas, que era aquele, né, que intimamente estava ligado ali, né, a Cristo. Maravilha. E nós vemos também que depois que Judas recebe o bocado molhado, a palavra do Senhor disse que já era noite, ele sai e ele não volta mais. Ele não participa dessas últimas instruções que nós vamos ver nos próximos episódios. Ele só volta para traí-lo, né? E agora nós vamos para a reta final, onde Jesus vai nos trazer um ensinamento maravilhoso, nos dá um novo mandamento. Nós vamos ver que não é uma observação, é uma ordenança do Senhor, e eu vou deixar livre para os irmãos aplicarem para os irmãos esse ensinamento. É quando Cristo traz ali, né, um novo mandamento vos dou, né, que vos ameis uns aos outros. Né, e nós vimos o companheiro dizendo aqui que no versículo anterior, ali, no comentário anterior, que Jesus os amou até o final. Então, agora, um novo mandamento. Mandamento não é algo que eu posso escolher assim, eu acho que eu vou cumprir. Não, é uma ordenança, né? É uma ordenança. É uma ordenança em amor. Vos ameis uns aos outros. Inclusive, né, João que fala, né? Então, filhinhos, ameis uns aos outros, né? Então, essa era a instrução final de Cristo ali. Se a gente for lembrar também, Jesus resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que já está falando do amor de novo aqui, né? Reforçando. Uma vez, na escola dominical, há muito tempo, me perguntaram, um aluno me perguntou assim, é difícil entender o amor de Deus, né? Dar o filho dele para morrer pelas pessoas que não merecem, evidentemente, o pastor está sempre enfatizando isso. Aí eu falei assim, só tem uma maneira de você começar a chegar perto da questão do amor de Deus. E uma situação totalmente hipotética, é claro. Se chegasse para você e falasse, as pessoas não aceitam o sacrifício de Jesus, muita gente não acredita, você daria seu filho para morrer pelas outras pessoas? Aí eu pensei assim, falei com toda tranquilidade. E é o mundo todo mundo que já viveu, quem está vivo hoje, quem ainda vai viver, ia tudo para o inferno, inclusive eu. Mas meu filho, eu não daria. Porque eu não teria, não consigo imaginar ver meu filho numa situação daquela, igual Jesus passou. Né? E Jesus Cristo, esse mandamento, só aí que a gente tem condição de começar a medir o amor de Deus. É o sacrifício vicário, né, no nosso lugar. Gente, ninguém merece, não tem nada que nós possamos fazer para poder ser salvo. Né, e a gente só entende o amor de Deus, eu estava imaginando assim, dessa maneira, totalmente desprovido assim, de qualquer coisa. Né, é um sentimento que a gente não consegue medir o amor de Deus. É interessante, né, Vitral, que quando a palavra vai falar lá do fruto do Espírito, né, o primeiro desse compêndio ali de coisas, o primeiro deles é o amor, né? Amor, gozo, paz, longanimidade. Então é interessante que aquele que é enxertado, que está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele demonstra é exatamente o que Cristo orientou, que é demonstrar o amor, né? Interessante que ele fala assim, um novo mandamento, uma ordem. E é uma ordem aparentemente estranha. Por exemplo, vou te dar uma ordem, ama ele. É um negócio meio, parece que está meio fora, mas quando você vai colocar isso dentro do contexto que nós estamos conversando ali, Jesus construiu um conceito de amor. Então, por exemplo, o que seria
o conceito de amor. O que Jesus demonstrou? Que é preciso ter humildade que é expressa através do serviço. Isso que ele fez. Então, a humildade de Jesus se expressou através do serviço. Mas só existe uma forma de servir com amor. Então, o amor é o que motiva esse povo. Então, quando Jesus veio como rei, que a gente viu já no capítulo 12, que Jesus veio como rei, ele trouxe um reino diferente, porque esse reino, o rei serve. Então, nós não temos um lugar de proeminência ou posição superior a ninguém, porque o nosso rei serve, e o nosso rei serve por amor. O que motivou os atos de Cristo, o que motiva o capítulo 13, foi o amor pelos seus discípulos. Então, ele constrói um conceito de amor durante todo o livro, durante o capítulo 3, de forma especial hoje para nós aqui, para mostrar para vocês o amor que agora vos torna mandamento, porque o mandamento em si não era novo, amar ao próximo, mas o mandamento que agora nos torna mandamento e sinal é o exemplo. Ele é o nosso exemplo, o nosso rei, alto, exaltado, de misericórdia, justiça e graça, mas é o nosso exemplo de serviço. Às vezes a gente vê nos Salmos, assim, a gente está lendo os Salmos e às vezes quer se comparar, né, quando fala assim, quem é aquele que vai levar o Evangelho com justiça e paz, a gente tenta ler o Salmo tentando se colocar ali, mas não. Foi necessário Deus vir e nos ensinar que o serviço é feito em humildade, sacrificial e em amor. A base da igreja é o amor. Glória a Deus. Acho que a gente pode encerrar, né? Acho que foi uma aplicação maravilhosa. A gente sempre aprende com a palavra do Senhor, a gente cresce cada dia no conhecimento e na graça do Senhor. Eu queria agradecer a presença de vocês e deixar um recado para os irmãos. Nós vimos nesse capítulo um Deus, como todos os irmãos aqui falaram, que é o Senhor dos senhores, o Criador do universo, mas que se fez criatura como nós, humilde, nos ensinou a ser servos. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir, e que nós também possamos ser imitadores dele, possamos cada dia mais servirmos. Lembrar o lema do nosso terceiro ano litúrgico, que é amar e servir, que é a base desse capítulo. O Senhor ensinando sobre servir e amar uns aos outros. Então, o irmão em casa, você saiba que você tem um Deus que ama a sua vida, que veio, né, se deu por amor a cada um de nós, morreu na cruz do Calvário, derramou sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados, e um dia ele irá voltar para nos buscar. Que Deus possa abençoar você, que você possa também ser um evangelista, um instrumento usado pelo Senhor. Propague essa palavra, transmita pelos meios digitais para aqueles que você conhece, seus vizinhos, seus familiares, que necessitam ouvir a palavra do Senhor, e que Deus possa abençoar, que vocês tenham uma semana abençoada. Badir, obrigado. Tá? Que Deus abençoe. Rodolfo, Francisco, da mesma forma. Obrigado pela companhia. E um forte abraço para os irmãos. Uma boa semana. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos.